bem? Meu nome é Aline Caixeta, eu estou aqui hoje com a Fernanda Rodrigues e essa atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis. E a atividade que a gente preparou hoje se chama Livros à Prova, Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade, Vestibular FUVEST. E hoje a gente vai fazer uma análise do livro, mas antes a gente vai dar um breve contexto histórico do momento em que a obra foi escrita, vamos falar um pouquinho sobre as vanguardas que estavam rolando ali na época, e depois a Fê vai fazer um apanhado sobre a vida e obra do Drummond. E então a gente vai trabalhar aos pouquinhos as seções do livro, vamos comentar alguns poemas, a gente selecionou de forma relativamente arbitrária, os que a gente mais gostava. Claro, a gente pegou os mais conhecidos também para analisar. E vai ser um bate-papo, bem descontraído mesmo. A gente vai se complementando aqui. E eu espero que vocês gostem, que vocês tenham um bom aproveitamento e que essa atividade ajude a preparar os vestibulandos que estão aí pensando em prestar o vestibular da FUVEST. Bom, pessoal, meu nome é Fernanda Rodrigues, eu sou professora e escritora e também trabalho com trabalhos textuais, então eu faço revisão e preparação de textos e leitura crítica também. Eu sou formada em letras pela Universidade de São Judas Tadeu, pós-graduada em formação de escritores de ficção e crítica literária e em docência e literatura e humanidades. Sou uma entusiasta dos poemas do Drummond. Drummond é, sem dúvida, o meu poeta favorito, então é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a obra dele, sobre a vida dele. Como vocês vão ver, tem muitos feitos e vai ser um momento muito prazeroso, então eu espero que vocês gostem e se interessem também pelos outros livros do Drummond. Eu sou formada em letras pela Universidade Federal de Uberlândia, sou pós-graduada nos cursos de formação de escritores e em literatura infanto-juvenil pelo Instituto Vera Cruz. Eu tenho um livro infantil publicado chamado As Aventuras de Simon, que foi viabilizado via Lei de Incentivo à Cultura, e escrevi mais 4 para um programa de aprendizagem criativa da Faber-Castell. Atualmente eu trabalho como revisora também, atendo principalmente as editoras Incompleta e Penalux, e também ministro cursos, oficinas de escrita, mais ou menos nos moldes dessa que está rolando aqui hoje. Então, acho que o que eu tinha para dizer sobre mim basicamente é isso. Vamos começar então, para a gente não perder muito tempo aqui. Fê, você consegue espelhar os slides aí para a gente? Bom, então, para a gente começar, só relembrando, o título que a gente vai estudar aqui hoje é O Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, e o nosso foco é voltado para os estudantes que estão pretendendo prestar o vestibular da FUVEST. E vamos começar, então, pelo contexto literário da época. Eu acho muito importante a gente entender tanto o contexto político, sociopolítico, quanto o contexto literário, para a gente entender a obra do Drummond e, principalmente, o livro que a gente vai analisar hoje. Então, para a gente ter uma ideia, um panorama do que estava rolando no cenário artístico, eu preciso voltar um pouquinho antes da data de publicação do livro, que foi em 1950, e falar do modernismo, que foi um movimento literário até difícil de definir, né? Baudelaire dizia que não era nem um movimento literário, era uma nova forma de pensar a realidade moderna. E o modernismo, ele engloba, então, uma variedade de movimentos artísticos que foram as vanguardas, com destaque para as artes plásticas, que foi onde o movimento realmente começou. E, então, ele incluía várias correntes de pensamento, de manifestações artísticas, como simbolismo, futurismo, surrealismo, expressionismo, cubismo, o Dada, e tudo isso veio para quebrar uma tradição que já vinha rolando há algum tempo, que era muito voltada para as artes clássicas. Então, o surrealismo veio introduzir o sonho, o futurismo estava voltado assim para a sociedade urbana, para o movimento rápido, a velocidade das coisas. O cubismo veio para destruir a pintura, quebrar, fragmentar a pintura, né? O Dada trazendo a falta de sentido das coisas. E o modernismo, então, ele abarca tudo isso. E no Brasil,
Ele tem uma data oficial de lançamento, assim, que é a Semana de Arte Moderna, em 1922. Mas antes disso, a gente já tinha algumas manifestações. Em 1917, a Anita Malfatti fez a primeira exposição de arte modernista no país. Inclusive, foi muito criticada, principalmente pelo Monteiro Lobato. E daí os artistas da época se reuniram para sair em defesa do movimento modernista. Mas quando rolou essa semana de arte moderna, em 22, eles foram, inclusive, muito vaiados, foram mal recebidos pela crítica, justamente porque eles vinham para criticar tudo o que vinha antes, toda uma tradição, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Manuel Bandeira com o poema Os Sapos, que ele vinha criticar os parnasianos, né? Dizendo que eles só ficavam coachando ali, repetindo as mesmas coisas. Mas a gente tem algumas características que são comuns a todos esses movimentos modernistas, né? Então, temos a Só, rejeição. só uma coisa sobre a Semana de 22, ela aconteceu no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Você falou da Anita Malfatti, mas também tem a Tarsila do Amaral, que era muito, que sempre estava ali no círculo, então é interessante para os vestibulandos terem esses nomes em mente e fazer essa ligação aí dos escritores modernos com com as artistas. Na música também, né? O A Heitor música Villa-Lobos também. entrou de chinelos para tocar. Então foi todo um movimento assim de quebra de tradições, né? Como tá dito ali na primeira característica, uma rejeição das tradições do século XIX, um desprezo pelo sentimentalismo dos românticos, né? Então a gente tem o romantismo que veio antes. E daí eles vão tratar isso até como paródia, com humor, com ironia, pregavam a originalidade de ideias, a libertação da rima e da métrica parnasiana na poesia, porque os parnasianos eles eram até meio obcecados por Sim. sonetos, assim, né? Então tinha que ser tudo rimado, tudo com a métrica certinha. Eles vieram para introduzir o verso livre, o verso branco, que é aquele verso que não exige rimas, né? E E é importante você falar sobre isso, porque no Claro Enigma a gente vai falar um pouco sobre os sonetos, e uhum, mesmo quando os modernos fazem sonetos, eles têm essa coisa de subverter, né? Então a gente vai entrar vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é legal o pessoal ter essa questão da libertação da rima e da métrica em mente quando a gente entrar no Claro Enigma propriamente dito. uhum. Então, continuando ali, né, temos um lirismo paródico, uma coloquialidade, uma valorização do cotidiano, das coisas pequenas, do dia a dia, um resgate das tradições tipicamente brasileiras. Então, se por um lado eles estavam rompendo com as tradições europeias, com aquelas formas fixas, por outro havia um resgate da cultura brasileira mesmo, né, uma tentativa de estabelecer uma cultura que valorizasse a nação. Prezavam pela objetividade, pela concisão e pelas temáticas urbanas, né? Estava vendo ali um começo de um grande movimento de urbanização, então tudo isso está nas características principais do modernismo. Vão surgindo aí alguns poetas, né? Alguns escritores, Mário de Andrade, que foi um dos grandes nomes do modernismo, Manuel Bandeira, que era até uma espécie de mestre afetivo dos modernistas, Mário Quintana. E eu citei esses três porque eles são poetas que vão ser homenageados pelo Drummond na parte 3 do livro, que se chama O Menino e os Homens. Então, a gente vai voltar neles. E, bom, o modernismo foi dividido aí em 3 gerações, né? A primeira foi esse movimento de desconstrução, a segunda, um movimento de construção a partir daquela primeira desconstrução, então, de uma identidade nacional. E é preciso pensar também que nessa época, né, entre 30 e 45, estava havendo aí a ascensão do fascismo, o governo Vargas também foi um governo muito opressor. Então, nesse momento, os modernistas começam a se politizar bastante também. A gente vai ver que isso influencia a obra do Drummond. E temos aí essa terceira geração que é muito curioso, porque até vai resgatar alguns dos valores com os quais eles haviam rompido na primeira geração. E é nessa terceira geração que se insere o Claro Enigma, e é considerado a obra poética mais importante da terceira geração modernista. Podemos passar? Bom, falei um pouquinho então do contexto literário, vamos para o cenário sociopolítico.
Então, nós estamos ali no fim da década de 40, início da década de 50, que foi a época que ele escreveu os poemas de Claro Enigma, e isso está no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a poesia do Drummond é dividida em 4 fases. E numa primeira fase, ele tinha essa coisa do poeta que era o Ghost na vida, né? Do anjo torto que veio e disse, vai ser Ghost na vida. É o poema de Sete Então, Faces. o poema de Sete Faces. Então, aqui, o poeta é esse ser isolado, que não se encaixa ali na sociedade. E essa é uma fase do Drummond que já tinha ficado para trás. E também havia uma segunda fase dele que já tinha ficado para trás, que foi uma fase na qual ele se identificou com a segunda geração dos modernistas, que foi uma fase muito política. Então, do poeta social, né, que estava ali engajado com as questões sociais, foi a época que ele escreveu O Sentimento do Mundo. E na época em que ele escreveu o Claro Enigma, todas essas coisas já tinham ficado para trás. E aqui a gente vai ver um Drummond desiludido, um Drummond que é mais voltado para as questões existenciais humanas, mais introspectivo, porque depois de ser esse indivíduo engajado na mudança e engajado na política, vem uma desilusão, né? Porque ali o mundo havia passado por 2 guerras mundiais e depois de Vargas ser deposto, ele estava voltando, dessa vez eleito. E a gente não pode se esquecer também de que era um contexto de Guerra Fria, né? Então, diante de tudo isso, dessa somatória de coisas, o poeta adota essa postura de perplexidade e pessimismo. Então, ele abandona o desejo de encontrar respostas e soluções para os problemas sociais e adota essa postura de um desencanto em relação ao homem, de um desencanto em relação à vida, e começa a trabalhar num novo projeto literário que busca analisar as angústias do homem diante do vazio da vida humana e da falta de sentido do mundo. Eu até comentei que aqui a gente tem o segundo governo do Vargas, e esse governo foi um governo marcado por forte instabilidade. Então, assim, a principal instabilidade era política, porque havia esse temor do comunismo, né, da Guerra Fria, e havia, a nível nacional, uma divisão muito grande entre uma parcela da população que era nacionalista, que queria valorizar o cenário político, econômico, social brasileiro. Então, a gente tem a criação da Petrobras nessa época. E havia os liberais, que queriam, assim, continuar tendo relações com os Estados Unidos. E aí rolavam também acusações de corrupção, a mídia estava em cima. E daí os Estados Unidos se meteram na Guerra da Coreia, pararam de mandar dinheiro para o Brasil, de incentivar políticas brasileiras. Então, a inflação foi lá em cima. Era todo um contexto de muita tensão, e não tem como a gente ignorar isso na produção do Drummond dessa época, né? É inevitável pensar que tudo isso influenciou a obra dele para que ele adotasse essa postura de desilusão, de confusão, de indecisão em relação ao que viria, né? Porque era um mundo feito de incertezas naquela época. Vale ressaltar que o Drummond ele foi funcionário público, ele trabalhou para vários ministérios, ministérios da educação e órgãos públicos, e ele trabalhou em jornal. Então ele estava muito imerso em todas essas notícias de todo esse contexto. E aí a gente vê, ao longo das fases dele, ele saindo dessa coisa mais do grupo, do coletivo, e se voltando um pouco mais para essa coisa do que está passando dentro dele, dessas incertezas e dessas desilusões, de convicções que ele tinha e que foram quebradas, que ele viu que não estava batendo com o contexto que ele estava vivendo. Fê, vamos passar para o próximo, que aí eu já amarro tudo e já introduzo também um pouquinho da vida dele, para depois você comentar mais profundamente. Então, como eu disse, ele foi um poeta que teve 4 fases, né? Essa primeira na década de 30, eu citei o poema de Sete Faces, então, de preocupações com o indivíduo mesmo. Na segunda fase, então, essa postura mais politizada, de uma literatura engajada, quando ele traz a Rosa do Povo, né? É interessante citar aqui A Flor e a Náusea, porque é um poema que traz uma certa esperança ainda, depois do pós-guerra, né? Daquela flor que brota no asfalto, porque isso vai voltar no Claro Enigma, só que de uma outra forma. Ele traz alguns elementos
disso no Sentimento do Mundo também. Eu citei aqui o Congresso Internacional do Medo, né, que ele fala das flores que iríamos plantar de medo, que iriam brotar flores amarelas, flores medrosas. E aí a gente entra nessa fase, né, em que foi produzido o Claro Enigma, está citado aqui a Gaia Ciência, a gente vai falar desse poema logo, e que, então, passados esses grandes conflitos históricos, o poeta se volta para a filosofia, para a metafísica, e isso também já tem até um movimento aí que vai desencadear na última fase dele, que é uma fase mais melancólica, mais memorialística, que a gente já percebe alguns indícios dela no Claro Enigma. E essa fase, essa terceira fase dele, na época que ele publica Claro Enigma, ela foi mal recebida por uma grande parcela da crítica que viu ali um retrocesso e que não perceberam que, apesar de ele retomar uma tradição clássica que havia sido negada pelas vanguardas, ele estava fazendo isso de um jeito muito próprio, que não era preso às formas. Então, era uma escolha usar aquelas formas clássicas, né? Então, ele faz essa mudança de tema e ele trabalha também com uma mudança de forma, né? A gente vai ver que ele resgata Camões, que ele resgata Fernando Pessoa nesse livro, e que ele traz alguns sonetos também. O próprio título do livro já é indicativo de um resgate do barroco, que era aquele movimento de tradição, voltado para a tradição clássica, que brincava com essa coisa do chiaro-escuro, né, do contraponto de luz e escuridão, de coisas diferentes, antagônicas. Então, a gente percebe que foi uma má interpretação da crítica achar que isso era um retrocesso, né? Que, na verdade, era uma poesia muito madura e muito consciente do que ele estava fazendo ao tomar todas essas decisões. Então, acho que a título de introdução que eu tinha para dizer a respeito de um contexto histórico, político, cultural, é isso. E agora a Fê vai abordar mais profundamente a vida e obra do poeta. Bom, gente, o Drummond, ele foi uma pessoa que ele viveu mais de 80 anos, então ele tem uma vida com muitos feitos. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, e morreu no Rio de Janeiro, e a gente vai ver um pouquinho dessa trajetória. Ele estudou no internato Colégio Arnaldo. Essa coisa de ir para o internato, de sair do internato, a convivência com os padres, isso também formou muito do caráter do Drummond e essa coisa meio gauche dele de ser mais introspectivo e tal. Em 1917, ele voltou para Itabira, então ele voltou de Belo Horizonte para Itabira, com aulas particulares. Depois foi para o Rio de Janeiro, em 1918, para viver em Nova Friburgo. Lá ele foi laureado com certames literários, então ele ganhou um prêmio aí pela escrita. E foi nesse ano, 1918, em que ele estreou para todo mundo, porque o irmão dele, ao altivo, publicou num jornal chamado Maio o primeiro poema do Drummond, chamado Onda. E olha só que interessante, em 1919, ou seja, no ano seguinte, ele foi expulso do colégio porque ele se desentendeu com o professor de língua portuguesa, e o motivo que estava lá, né, para a expulsão foi insubordinação mental. Eu tenho um palpite de que esse professor deveria ser muito apegado às normas gramaticais, e eu acho que isso explica também um pouco dessa personalidade drummondiana que se reflete num dos poemas mais famosos dele, que é o No Meio do Caminho, em que ele diz que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e esse poema foi um estrondo, porque rompia com a gramática normativa que diz que deveria ser o verbo haver no lugar do verbo ter. Em 1920 ele se mudou para Belo Horizonte, e em 1921 ele começou com os primeiros trabalhos em jornal no Diário de Minas, numa seção chamada Sociais. Em 1922 ele vence o concurso Novela Mineira e recebeu 50 mil réis com o conto Joaquim do Telhado. Depois ele começou a passar a publicar em 2 revistas, Para Todos e Ilustração Brasileira. Em 1923, ele entrou na Escola de Odontologia e Farmácia para cursar o curso de farmácia. Ele cursou e ele nunca exerceu.
Em 24, ele escreveu uma carta para o Bandeira, até então eles não se conheciam. E aí ele passou a conhecer essa turma que está aqui no slide, o Blazer, o Oswald de Andrade, a Tarsila e o Mário, porque esse grupo tinha ido fazer uma excursão para Minas, e aí eles acabaram se encontrando no Grande Hotel de Belo Horizonte, e que exerceu na produção do Drummond uma influência muito grande. Em 1925, ele se casou com a Dolores. Então, a Dolores Dutra Moraes foi esposa dele, ficou com ele por toda a vida. E ele também fundou a revista, que era um órgão modernista. Então, desse encontro que ele teve com os modernistas, ele acabou já querendo fundar essa revista, que teve só 3 números, mas que já começou ali a movimentar alguma coisa dentro do artista Carlos Drummond de Andrade. E nessa Fê, só um parêntese aí, que a gente falou do gauche, e acho que não explicamos o que é, né? Gauche significa esquerdo. Então, fazendo uma brincadeira com as palavras aí, é o que não é direito, né? É o anjo torto que fala para ele ser gauche na vida. Então, só fazendo um parêntese aí. E o gauche tem esse caráter carrancudo, essa pessoa que não quer fazer festa, que quer seguir um próprio caminho, que não quer fazer o que todo mundo faz. Por exemplo, o anjo diz para ele, olha, você vai fazer farmácia, mas você não vai seguir sua profissão, você vai seguir outro caminho, que inclusive é totalmente diferente das atribuições de um farmacêutico. Em 26 ele voltou para Belo Horizonte, então vocês vão ver que tem muito esse movimento de vai e vem na vida do Drummond, e ele passou a trabalhar como redator-chefe no Diário de Minas. Nessa época, o Heitor Villa-Lobos não o conhecia ainda, mas já compôs uma seresta chamada Cantiga de Viúva, em homenagem ao Drummond. E em 1927 aconteceu algo que marcou essa personalidade do Drummond também, porque ele teve um filho chamado Carlos Flávio. Aliás, na família do Drummond, praticamente todos os homens se chamavam Carlos. O pai dele era Carlos, ele tem um filho, um neto chamado Carlos, o filho chamava Carlos, enfim. O Carlos Flávio nasceu e morreu meia hora depois. Isso foi muito marcante assim, para o poeta. Em 28 nasceu a Maria Julieta, que é a filha do Drummond. Ela foi uma grande companheira do pai a vida toda. E foi em 28 também que ele publicou pela primeira vez o poema No Meio do Caminho, que nós estávamos falando, nessa revista aqui, Antropofagia. Essa revista Antropofagia foi uma revista, como a Aline falou, os modernistas eles tinham essas coisas de retomar a cultura brasileira e tentar ressignificar a cultura brasileira. Essa revista também foi um fruto desse movimento. E o poema saiu na capa da revista. Em 28 ele também se tornou auxiliar da redação da revista do ensino. Então o Drummond ele escrevia em vários lugares, dependendo do cargo em que ele tinha. Isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo da vida dele, ele acumulava alguns cargos aí. Então, em 28, ele escrevia nessa revista e ele continuou escrevendo no Diário de Minas. Ele só parou de escrever no Diário de Minas em 1929. Em 30, ele publicou Alguma Poesia, que é o primeiro livro dele, que inclusive tem esse poema, No Meio do Caminho, com uma edição de 500 exemplares paga por ele. Então, ele se autopublicou. O que é muito legal da gente pensar, porque hoje vários escritores seguem esse caminho da autopublicação, o Drummond saiu assim. E depois ele teve mais um cargo público aí, passando a trabalhar como secretário do interior. E depois passou a oficial de gabinete, substituindo o Gustavo Capanema, que foi amigo dele por muito tempo. Então, onde o Gustavo ia trabalhar, chamava o Drummond e o Drummond ia junto. Em 31, o pai dele faleceu aos 70 anos, como eu disse, o nome do pai do Drummond era Carlos também, Carlos de Paula Andrade. Em 33, o Drummond vai trabalhar como redator num jornal chamado A Tribuna. Em 34, ele trabalha no Minas Gerais, no Estado de Minas e no Diário da Tarde, então ele trabalhou nesses 3 jornais, e ele trabalhava muitas vezes como jornalista mesmo, então ele escrevia reportagens. Também foi em 34 que surgiu mais um livro dele, né, O Brejo das Almas, e foi quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, porque o Gustavo Capanema foi
nomeado ministro da Educação e Saúde Pública, e aí chamou o Drummond para trabalhar com ele. Em 40, ele publica O Sentimento do Mundo, com uma tiragem de 150 exemplares, que ele distribuiu para amigos escritores. Em 1948, ele publicou Poesia Até Agora, e depois a mãe dele faleceu, a dona Julieta, que tem o nome da filha dele, então, como vocês podem ver, os filhos tinham os nomes do pai dele e a filha tinha o nome da mãe dele. Ao mesmo tempo que a mãe dele faleceu, ele foi para o enterro em Itabira, e no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, estava sendo apresentada uma obra inspirada no poema do Drummond. A obra se chamava Poema de Itabira, inspirada no poema chamado Viagem na Família. Em 49, ele voltou a escrever no Jornal de Minas, e a filha dele, a Maria Julieta, se casou com o Manuel Granha. Esse Manuel Granha era argentino, então a Maria Julieta foi morar na Argentina, foi viver em Buenos Aires. O Manuel foi muito importante porque ele acabou difundindo a obra do Drummond na Argentina, e o Drummond fez algumas viagens, como essa de 1950, para acompanhar o nascimento dos netos. Então, em 1950, nasceu o Carlos Manuel, que também se chama Carlos. Em 51, é publicado o Claro Enigma. Além do Claro Enigma, ele publicou Contos de Aprendiz e A Mesa, e o livro Poemas, que ele já tinha publicado anteriormente, saiu em Madrid. Em 52, ele publicou Passeios da Ilha e Viola de Bolso. Em 53, ele se exonerou do cargo, então ele deixou o cargo de redator no Jornal de Minas Gerais. Voltou para Buenos Aires mais uma vez, porque nasceu o segundo neto, Luiz Maurício, para quem ele escreveu o poema A Luiz Maurício Infante. Em Buenos Aires, ele faz a primeira publicação dele, de um livro chamado Dos Poemas, com tradução do genro. Em 54, ele lançou Fazendeiro do Ar e Poesia Até Agora. Depois, ele começou um programa de rádio com a Lígia Cavalcante, uma série de palestras chamada Quase Memórias, pela rádio do Ministério da Educação. Passou a publicar também crônicas, uma série de crônicas chamada Imagem, no jornal Correio da Manhã, que é um jornal que tem outros grandes nomes da literatura, como a Clarice Lispector, que escrevia para ele também. Em 55, ele publica Viola de Bolso Novamente Encordada, e em 56, 50 poemas escolhidos pelo autor. Em 57, ele publica um livro de crônicas chamado Fala Amendoeira, e o livro Ciclo. No Fala Amendoeira, o Fala Amendoeira é um livro que tem tem algumas crônicas da relação dele andando pela cidade do Rio de Janeiro, então da relação dele com a cidade, da relação dele com os netos. E eu acho que também, na poesia, ele traz esse olhar de cronista, né? Até se a gente pegar, por exemplo, No Meio do Caminho, que, poxa, ele estava andando e ele percebeu que no meio do caminho tinha uma pedra, e ele escreveu sobre isso, transformou isso numa metáfora muito bonita que a gente pode levar para outros campos da nossa vida, não literalmente uma pedra no meio do caminho. Então, ele, ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar com essas gradações da linguagem, ele vai levando um pouco do poeta para a crônica e um pouco da crônica para a poesia, assim, é bem legal de ver esse movimento. Em 58, ele teve alguns poemas numa coleção chamada Poetas del Siglo XX. Em 60, nasceu o terceiro neto dele, o Pedro Augusto. O Pedro Augusto, ele é uma pessoa que ele organiza muitos dos materiais do Drummond, ele organizou depois que o Drummond faleceu, então é bem legal de ver. E ele colabora no Mundo Ilustrado. Em 61, ele colabora num programa de rádio, então, além de trabalhar em todos esses órgãos e escrever todos esses livros, ele ainda fazia as palestras e fazia o programa de rádio. Ele trabalhou na rádio do Ministério da Educação, no programa Quadrante, e faleceu o irmão dele, o Altivo. Em 62, ele publicou Lição de Coisas, Antologia Poética e A Bolsa e a Vida, e a casa onde ele morou, na rua Joaquim Nabuco, foi demolida. A partir dali, ele passou a morar num apartamento. 62 também foi o ano da aposentadoria dele, então, depois de 35 anos de serviço público, ele se aposentou do Ministério da Educação, recebendo uma carta de louvor do ministro da Educação da época, o Oliveira Brito. Em 63, ele recebeu o prêmio Fernando Chinaglia, da União Brasileira de Escritores, e o Luísa Cláudio de Souza, do Clube do Brasil.
Colaborou no programa Vozes da Cidade, da Rádio Roquete Pinto, e iniciou um programa chamado Cadeira de Balanços na Rádio do Ministério da Educação. Viajou com a Dolores para Buenos Aires durante as férias, porque acredito eu que tenha sido para conhecer o Pedro Augusto. Em 64, ele publicou a obra completa pela editora Guiar e passou a visitar a biblioteca Plínio Doyle todos os sábados. Em 65, ele lançou Antologia Poética em Portugal, In the Middle of the Road nos Estados Unidos e Poesia na Alemanha. Publicou com Manuel Bandeira, Rio de Janeiro em prosa e verso, e colaborou com a revista Pulso. Em 66, publicou Cadeira de Balanço e lançou um livro na Suécia. Em 67, ele publicou José e os Outros, Uma Pedra no Meio do Caminho, a biografia de um poema, e Minas Gerais, Brasil, Terra e Alma. Paralelo a isso, em Buenos Aires saiu Verso e Prosa, No Mundo Vasto, com a tradução do Genro. E em Praga também saiu um outro livro dele, ou seja, o Drummond ele começou nessa década de 60 a deixar de ser um autor só brasileiro, mas passou a ser publicado efetivamente em vários lugares do mundo. Em 68, ele publicou o primeiro livro da trilogia Boitempo e se tornou membro correspondente da Hispanic Society of America, lá nos Estados Unidos. Em 69, ele deixou o Correio da Manhã e passou a escrever no Jornal do Brasil, que é outro jornal que também tem outros nomes da nossa literatura publicados, como a Clarice Lispector, mais uma vez. E publicou Reunião, que é um livro com 10 poemas ali selecionados. Em 70, ele publicou Caminhos de João Brandão. Em 71, Seleta em prosa e verso. E saiu uma edição do Poemas em Cuba. Em 72, ele vai com a esposa Dolores, para Buenos Aires. Aqui no Brasil, ele publica O Poder Ultrajovem. E foi o ano que ele fez 70 anos. Então, vários jornais da época publicaram suplementos comemorativos do poeta Carlos Drummond de Andrade, enaltecendo toda essa carreira. Em 73, ele publicou As Impurezas do Branco e O Menino Antigo, que é o segundo volume da trilogia Boitempo. E em Buenos Aires saiu La Bolsa e La Vida, e em Paris saiu também mais um volume dele em francês. Aqui nessa foto a gente tem o Drummond com o Manuel Bandeira e o Mário Quintana, diante do Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Em 74, ele recebeu o Prêmio Poesia da Associação Paulista dos Críticos Literários e também se tornou membro honorário da American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, lá dos Estados Unidos. Em 75, ele publicou Amor, Amores, recebeu o Prêmio Nacional UAMAP de Literatura e recusou um prêmio chamado Prêmio Brasília de Literatura da Fundação Cultural do Distrito Federal, provavelmente porque tinha aí uma questão política e ideológica que não batia entre os organizadores do prêmio e o Drummond. Em 77, ele publicou Visita, Discurso de Primavera e Algumas Sombras e Os Dias Lindos, e gravou um LP que saiu pela Polygram, com a própria voz e tal, lendo, ele escolheu os 42 poemas e gravou esses poemas. E saiu uma versão do Sentimento do Mundo lá na Bulgária. Em 78, saiu a segunda edição do Discurso de Primavera e Algumas Sombras. Essa segunda edição foi revista e foi ampliada, então tem alguns textos novos nela. Também publicou 70 Historinhas, que é um livro com trechos de algumas das crônicas, e O Gato e o Marginal Clorim do Gato. Na Argentina saiu as edições de Amar Amargo e El Poder Ultrajoven. Em 79 saiu a quinta edição, também revista atualizada e ampliada, de poesia e prosa, e o terceiro volume da trilogia Boitempo, que é O Esquecer para Lembrar. Em 79, ele foi para Buenos Aires porque a filha dele estava muito doente, a filha dele teve um câncer. Isso afetou muito o Drummond, assim, eles tinham uma ligação muito forte, apesar de morarem em países diferentes. Em 80, ele recebeu os prêmios Estácio de Sá, pelo jornalismo, e o Morgado Mateus, que é um prêmio português. No Brasil saiu a edição limitada de A Paixão Medida, e na Suécia saiu uma versão de um livro dele lá também. Saiu a versão americana de The Minus Sign, e um livro na Holanda.
Em 81, ele publicou Contos Plausíveis e O Pipoqueiro da Esquina. O Pipoqueiro da Esquina foi escrito em parceria com Ziraldo, que é o autor do Menino Maluquinho. E também saiu na Inglaterra a versão inglesa do The Minus Sign. Em 82, ele fez 80 anos. E aí foram realizados vários eventos comemorativos, principalmente na Biblioteca Nacional e na Casa de Rui Barbosa, ambas no Rio de Janeiro. E os principais jornais, de novo, fizeram várias publicações celebrando o aniversário de 80 anos do Drummond. A cidade do Rio de Janeiro festejou com vários cartazes pelas ruas. Foi nesse ano que ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que saiu uma edição de poemas no México. Ele publicou o livro A Lição do Amigo, Cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, e saiu uma versão do Drummond em latim, Carmina Drummondiana. Então, a gente tem o Drummond em várias línguas, inclusive em latim. Em 83, ele declinou o troféu Juca de Pato e publicou o livro infantil O Elefante e o livro de poesia Nova Reunião, que foi o último livro que ele publicou pela José Olímpio, e assina o contrato com a editora Record, onde ele publicou Boca de Luar e Corpo. Esse também foi o ano em que ele escreveu a última crônica para o Jornal do Brasil, chamada Tchau, depois de 64 anos de trabalho jornalístico. Em 85, ele publicou O Amar se Aprende Amando, O Observador no Escritório, que é um livro de memórias, Amor, Sinal Estranho, e o livro infantil História de Dois Amores. E saiu um livro dele na Suécia também. Em 86, ele publicou Tempo de Vida Poesia e um livro em inglês chamado Traveling in the Family. Escreveu Bandeira a Vida Inteira, que é um livro de 21 poemas dedicado ao Manuel Bandeira. Foi feito em comemoração ao centenário do Bandeira e sofreu um infarto. E aí ele já começou a sofrer sequelas disso e a saúde dele já ficou debilitada. Em 87, em 31 de janeiro, ele escreveu o último poema. E é interessante porque ele publica esse poema num livro chamado Farewell. Para quem não sabe, farewell é uma palavra em inglês que significa despedida. Esse foi o último livro que ele organizou, então eu acredito que pelo nome ele já meio que sabia que a saúde dele não ia fazer com que ele aguentasse tanto assim. Ele foi samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, lá do Rio de Janeiro. Eles escreveram um samba enredo chamado No Reino das Palavras, e esse samba enredo venceu o Carnaval de 87. No dia 5 de agosto, a filha dele, a Maria Julieta, faleceu em decorrência de um câncer. Quando ele recebeu essa notícia, o estado de saúde dele piorou muito e ele morreu 12 dias depois, no dia 17 de agosto. E no enterro da Maria Julieta, os amigos relatam que o Drummond falava que não era justo, que essa não é a ordem natural da coisa, um pai ver a filha partindo. Então isso teve um impacto muito grande na saúde, na vida, no psicológico do Drummond. Os dois foram enterrados no mesmo túmulo, no cemitério São João Batista, lá do Rio de Janeiro. Ele deixou inédito tudo isso aqui, gente. Olha, O Avesso das Coisas, que é um livro de aforismos, A Moça Deitada na Grama, O Amor Natural, Viola de Bolso, 3, Arte em Decomposição, que eram poemas sobre artes, e o Farewell, que a gente já falou, além de algumas crônicas esparsas e dedicatórias em verso, correspondência, ampla correspondência, e um texto para espetáculo musical que não tinha título. Em 88, foi publicado esse livro, Poesia Errante, que é um do que ele deixou. Em 89, a Casa da Moeda homenageou o poeta com uma cédula de 50 cruzados novos. Então, ele foi homenageado dessa forma pelo governo brasileiro. Em 92 foi publicado O Amor Natural, que foi organizado pelo Pedro Drummond. Em 93 ele recebeu o Prêmio Jabuti por esse livro. Em 96 foi lançado Farewell, que é o livro que ele deixou, e esse livro também ganhou o Prêmio Jabuti. Em 98 foi inaugurado o Museu Território Caminhos Drummondianos e o Memorial Carlos Drummond de Andrade, os dois em Itabira. O memorial tem projeto do Oscar Niemeyer. E o que a gente pode dizer do contemporâneo agora, né? Em 2002 foi inaugurada a estátua do Carlos Drummond de Andrade lá no Rio de Janeiro, fica no Poço 6 de Copacabana.
E desde 2011, o Instituto Moreira Salles organiza o Dia D, que é celebrado todo dia 31 de outubro, que é a data de nascimento do autor. Por que eu coloquei essa imagem aqui? O Claro Enigma está aqui. Depois do Claro Enigma, o Drummond escreveu tudo isso. Então fica aí o convite para que vocês leiam o Drummond e para que vocês desbravem todas essas fases que a Aline já falou. Porque às vezes vocês podem ler uma fase e aí falar, não sei se eu gosto do Drummond, aí pega outra fase, pega outro tipo de poesia aí totalmente diferente. Leiam Drummond. Então é isso, gente. Agora a gente vai entrar no Claro Enigma propriamente dito e falar um pouquinho de como o livro é estruturado. Bom, então, esse livro é dividido em 6 partes. A primeira se chama Entre o Cão e Lobo, e aqui ele já traz algumas dessas contradições que, como eu disse, já estão até no título do livro, né? Então, o lobo vem representar a selvageria, o cão vem representar, em contraponto, a docilidade, o doméstico, né? O lobo como aquele ser solitário, o cão como aquele ser sociável. E aqui a gente, logo de cara, já vê os textos que vão dar o tom do livro, né? Que são esses textos melancólicos, desiludidos. O Notícias Amorosas, essa segunda parte, fala do amor, mas não da forma como os românticos faziam. Ele vem falar de um amor desencantado. Aqui já tem um prenúncio daquele amar amargo, né? Então, do poeta que aceita as desilusões amorosas, ele fala de um amor que vem já numa idade madura e que é um amor que aceita que amar é uma coisa dolorosa. E partindo agora para a terceira, O Menino e os Homens, eu até comentei lá atrás, rapidinho, né? Essa é uma sessão na qual ele escreve poemas dedicados a outros escritores. Então, no caso, um ao Manuel Bandeira, um ao Mário de Andrade e o outro ao Mário Quintana. A gente vai comentar esses poemas logo mais. Selo de Minas é uma sessão em que ele retoma as origens dele, ele fala sobre as cidades de Minas Gerais, então ele escreve poemas para a cidade de Mariana, para a cidade de Ouro Preto e para a cidade onde ele nasceu, Itabira. Lábios Cerrados, ele escreve muito sobre essa relação com o pai e sobre a partida do pai, a falta que o pai faz. E A Máquina do Mundo, essa sessão tem 2 poemas, um deles chamado A Máquina do Mundo também. Dizem que o Drummond escreveu esse poema, A Máquina do Mundo, quando ele sobrevoou as pedreiras lá em Minas Gerais e ele viu o funcionamento, ele viu uma explosão e ele ficou pensando nesse impacto. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Então agora a gente vai começar apresentando para vocês a primeira sessão em detalhes com os poemas. Vamos começar aqui pelo Dissolução, então. Como eu disse, essa primeira parte já dá o tom do livro, né? A gente já começa com dissolução, já começa com essa ideia de que as coisas estão se dissolvendo, perdendo forma. E a primeira palavra do livro é escurece. E o poeta diz que escurece e ele não quer tocar nenhuma lâmpada. Então, a gente já vê essa ideia de resignação. E indo lá para o fim do poema, a gente vê uma referência àquele poema que eu comentei, A Flor e a Náusea. Porque lá ele falava de uma flor que brota do asfalto, então tinha uma certa esperança. E aqui, quando ele fala dessa aceitação da escuridão, ele diz que essa rosa é definitiva. Então, a tristeza, a melancolia, a desilusão é o que veio para ficar no lugar daquela esperança que ele trazia na Rosa do Povo. E daí ele termina esse primeiro poema dizendo: imaginação, falsa demente, já te desprezo, e tu, palavra? Então, ele despreza não só as questões do mundo, como também a própria palavra. A gente vai ver isso em vários poemas nos quais ele fala de uma perca de fé na poesia, nas capacidades da poesia de comunicar, né, nessa dificuldade do ser humano de se comunicar pela palavra. Você falou da flor e a náusea, e ele traz esses conceitos, então aqui essa segunda estrofe, né, ele usa e com ela aceito que brote, a flor que brota, né? Então ele vai resgatando esses vocabulário que tem a ver com essa questão também da flor aí. E
ele vai traçando um panorama de como o mundo que ele vive está nesse lugar e por isso que ele está ali nesse processo de solução também, né? Acho que deu para sentir como é que começa, podemos passar, né? Esse é aquele poema que eu comentei lá atrás, quando eu estava falando das fases do Drummond, né, da terceira fase, na qual se insere o claro enigma, que é a Engaia Ciência. E olha aqui que interessante, esse poema é um soneto. E aqui ele volta a falar da maturidade, mas dessa maturidade que ali no finalzinho sabe o preço exato dos amores, dos ossos, dos quebrantos, e nada pode contra. E é interessante porque ele traz essa coisa da ciência para o soneto. E isso é uma ruptura com a forma clássica do soneto, que sempre está tratando de algo mais elevado. Não, ele está falando de ruptura, ele está falando de olfato, ele está falando de desencanto, ele está falando de destruição num soneto. Então, é interessante a gente também notar como ele trabalha o tema e a forma. Né? O legado aí do lado, né, também já é um outro soneto. E lá no finalzinho, a gente vê a pedra que havia no meio do caminho. Esse é um poema no qual ele se pergunta, né, o que eu vou deixar de legado? E ele é irônico, né, porque ele diz que não vai deixar nada, que a única coisa que ele vai deixar é uma pedra. Sim. E é interessante porque, assim, se ele fala que ele vai deixar uma pedra, e é a pedra que havia no meio do caminho, então ele também reconhece a grandeza desse poema e de tudo que ficou aí pra gente. É legal que ele volta aqui, por ser um soneto, é interessante a gente destacar que ele cita o Orfeu, né? Então tem uma coisa aí que tem a ver com essa forma do soneto, né? De falar, retomar os clássicos, mas ele mostra esse desencanto de novo, né? Porque ele fala, e merece esperar mais do que os outros, né? Então ele se pergunta, o que ele pode esperar? Ele pode esperar mais do que as outras pessoas, porque ele é um poeta famoso? Tu não me enganas, mundo. E não te engano a ti. Então ele tá falando, olha, todo mundo tá no mesmo barco, assim. Não adianta, pode ter os brilhos todos aí, que as fama toda, tá todo mundo no mesmo barco. Eu não consigo te enganar e você também não consegue me enganar, né? Então tem isso, assim. Sonetilho do falso Fernando Pessoa. Então, a gente tem que relembrar aqui primeiro quem foi o Fernando Pessoa, né? Então, Fernando Pessoa foi aquele poeta português que tinha vários heterônimos, que dentre os mais famosos tem o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro. Tem algumas coisas aqui que são interessantes que dialogam com o Pessoa, né? Logo no começo a gente vê ali das peles que visto, muitas há que não vi. E o Fernando Pessoa tinha essa coisa de vestir várias peles, né? Então tem uma referência a esses heterônimos que a Fernanda falou, tem esses três mais famosos, mas são dezenas de heterônimos, né? São. E aqui tem uma coisa que é curiosa também, é que é um sonetilho, ele é metade de um soneto, não do soneto decassílabo, mas do soneto de 12 sílabas poéticas, e todas aqui têm 6 sílabas poéticas, mas com rimas, inclusive com rimas internas. Então tem uma série de jogos de linguagem aqui, e contradições aqui, né? Várias palavras de sentidos opostos, e a gente vê uma referência aqui ao Ulisses, do Fernando Pessoa, que era também um texto que falava dessas contradições entre o ser e o não ser, o existir e o não existir. E logo ali no começo também tem uma questão de permanência, né? Então, assim, onde nasci, morri, onde morri, existo. Então, onde eu morri, eu continuo a existir. E aí essa questão de existir ou não existir tá muito presente ali, principalmente no último verso, né? Que ele fala, mas não sou eu, nem isto. E é muito interessante porque quando ele fala dessa questão de não ser ele, Drummond, mas também não é isto. O que é esse isto? É o poema ou é o Fernando Pessoa? Então leva o leitor também para esse limbo de existência, não existência, estar ali, não estar ali, enfim. Né? Ele não é nem Fausto nem Mefisto, né?
Então, Sim. ele não é o sujeito que vende a sua alma, mas ele também não é aquele que é a simbolização do mal, a encarnação do mal, né? Não é nenhuma coisa nem outra, ele está ali no meio do caminho, para fazer um trocadilho. É que, assim, eu gosto muito desse poema, porque ele tem um intertexto muito forte com o Guimarães Rosa. Uhum. Eles foram contemporâneos, assim, né? O Rosa ali fazendo todos aqueles experimentos na prosa, e o Rosa tem um conto muito legal chamado Conversa de Bois, no qual os bois estão falando sobre a maldade humana, observando a maldade humana e falando sobre a maldade humana. E aqui ele retoma esse conto do Rosa, né? E aí tem esses animais dialogando sobre o mesmo tema, só que não num conto, mas num poema. Sim, é muito interessante notar que ele inverte os papéis, né? Não são os homens que veem os bois, mas é um boi que vê os homens. Então, de certa forma, ele humaniza o boi e animaliza os homens, né? Tem essa inversão de papéis aí que é muito interessante de ver, né? É. E E, aí a gente volta de novo para essa questão da existência. Eu não sei se o pessoal está conseguindo perceber que um poema vai meio que conversando com o outro nesse sentido, né? Porque ele vai reforçando essas angústias por meio dos poemas. aqui tem uns versos, eu tô até com o meu grifado aqui, que eu acho que representam bem, né? Ali no finalzinho do canto de cá, e ficam tristes no rastro da tristeza, chegam à crueldade, que é aquela coisa que o Rosa trouxe no conto dele, né? Dos bois que observam a maldade humana. E parece que esses bois, eles estão aqui fazendo, às vezes, do poeta, que olha para essa maldade humana, né? Ali tem um outro verso também que eu grifei aqui, a impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. E logo mais abaixo fala desse vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos, desejo, amor, ciúme, que sabemos nós. Que sabemos. E esses são alguns dos temas que vão voltar no livro também. E aí a gente volta lá no primeiro poema, se a gente continuar lendo, né? Porque ele pergunta: que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo. E por fim, eu acho que é muito interessante ele colocar esse. E difícil depois disso é ruminarmos nossa verdade. Então, você não tem uma verdade mais pronta. Você fica ruminando aquilo, tentando encontrar um sentido para aquilo, né? Então, tem aí esse existencialismo, essa coisa de tentar entender o que o mundo tinha se tornado. Porque, de novo, esse livro ele foi escrito no pós-guerra, quando o mundo inteiro tinha se envolvido numa guerra e estava o mundo inteiro tentando se recuperar disso, tentando entender o que aquilo significou. Então, esse ruminarmos a nossa verdade também se relaciona com isso, né? Aqui a gente tem o Contemplação no Banco, e o Contemplação no Banco ele é um poema grande, a gente vai ver, ele é dividido em partes, então tem a parte um, a parte 2, E a enfim, 3. e a 3. Uhum. Ele começa ali com um coração pulverizado, que sente, né, o peso da existência. E essa primeira parte, ela traz essa desconstrução toda que o poeta percebe do mundo ao contemplar. Ele está ali num banco contemplando a existência e pensando em todas as desconstruções, em tudo, tanto da realidade quanto da linguagem. Tem alguns versos que eu grifei aqui, dizendo que ele vê tudo isso e ele percebe que nada faz sentido, mas que talvez algum dia o mundo venha a fazer sentido, porque hoje não. E que talvez nesse novo mundo possa brotar uma flor, né? Ele sabe que ele não vai viver para ver esse mundo que faça sentido, mas, contudo, não é longo mentar uma flor. Ele pode pensar sobre essa flor, né? E além dessa flor que vai nascer num outro mundo, tem também a ideia de um outro homem que vai nascer depois que ele já tiver partido num mundo que faça mais sentido e que já dá o mote para a parte 2 do poema, que fala desse homem que vai nascer nesse mundo futuro que tenha mais lógica do que o mundo no qual ele está vivendo.
Eu acho que nesse poema a gente consegue ver muito essa coisa do Drummond desiludido. Passei a vida entoando uma flor, pois não sei cantar nem guerra, nem o amor cruel, nem os ódios organizados, e olho para os pés dos homens e cismo. Isso diz muito, e é uma coisa muito profunda, porque se a gente for olhar, né, ele não sabe cantar guerra, então ele não sabe fazer mais poesia social. Uhum. Ele não sabe cantar o amor, ele não sabe escrever sobre coisas bonitas, ele está desiludido porque os ódios estão organizados. Então o que ele faz? Ele volta para si mesmo, ele olha para os pés dos homens e ele cisma. Então ele está de novo fazendo uma ligação com outro poema que a gente analisou. Ele cisma, ele está ali ruminando, está tentando entender. Então eu acho que esse Contemplação no Banco, ele mostra um pouco disso. E ao mesmo tempo ele convoca o leitor para sentar e contemplar. Eu acho que isso é muito importante. Os leitores de hoje, eles não estão fazendo muito isso, porque a nossa sociedade hoje, 2020, nos convoca para sempre estar em ação, para sempre estar olhando o celular, para sempre estar... E o que ele faz? Eu não vou conseguir mudar o mundo agora, então eu vou sentar no banco e vou contemplar, e vou pensar sobre isso, e vou cismar, e vou ficar ruminando essas ideias. E na parte 2, aquele homem que eu falei que estava sendo moldado é o homem que volta aqui e que está se afastando cada vez mais da existência na qual o Drummond se encontrava. Então, é um homem que se gera ali, né? E esse homem é o homem que vai poder viver num mundo diferente do mundo em que ele vive. Sim, aí a gente tem também, de novo, o contexto político aí, por exemplo, quando ele fala contra a amargura da política, né? Então ele está muito desiludido. O Drummond, ele se filiou ao Partido Comunista e logo depois ele saiu do Partido Comunista, e isso aqui é um reflexo disso, essa amargura política, porque ele viu que o que ele acreditava não estava sendo colocado em prática, não estava sendo o que ele acreditou. Aquelas rejeições todas que eu falei, né, dos prêmios, que alguns prêmios ele rejeitou, também tem a ver com isso. E aqui nessa última estrofe ele fala, né, meu retrato futuro como te amo e mineralmente te presinto. Isso tem muito a ver com as cidades de Minas Gerais. Itabira era uma cidade que, assim como Mariana e como Brumadinho, que a gente tem mais recentemente na memória para quem não é da região, né, tinha muito essa coisa da exploração do mineral. Então, esse mineralmente de precinto tem a ver com a própria biografia do autor, aquele homem que nasce das entranhas, que nasce de dentro da terra, né, como mineral. Então, é legal ver como ele constrói esse poema. E aqui é a terceira parte. Aqui ele volta a falar da desilusão com a linguagem, né? Isso fica muito claro na última estrofe, que ele diz que triste é não ter um verso maior que os literários, é não compor um verso novo, desorbitado, para envolver tu efígie lunar, ó quimera que sobes do chão batido e da relva pobre. A quimera é aquela ilusão, né? Então, tudo o que veio antes, essa flor que brota num mundo melhor, esse homem que vive num mundo melhor, como ilusão. E que a linguagem que ele tinha naquele momento não era suficiente para falar desse novo mundo. É interessante notar que aqui, porque quando a gente vai lá na primeira, ele começa falando sobre o chão. Tantos pisam este chão que ele talvez um dia se humanize. E aqui na terceira parte ele retoma essa questão do chão, né? Ele fala, vejo-te nas ervas pisadas, né? Ele termina falando que sobes do chão batido, então ele retoma essa imagem. Ele também dá uma retomada muito sutilmente no poema de Sete Faces, porque ele fala que o mundo é cheio, o mundo é vazio, e lá naquele poema ele fala, né, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Então ele retoma isso, falando que a arte não dá conta de entender esse mundo pós-guerra. A arte não dá conta de reorganizar esse mundo, né? Então aqui a gente tem um poema belíssimo chamado Cantiga de Enganar. Ele continua nessa pegada de tentar entender o mundo. E olha só o primeiro verso: o mundo não vale o mundo, meu bem. Então ele vai contar um pouco dessa trajetória, negando. Então, retomando aquilo que a Aline falou, né, a fase do não, ele vai começar a negar aqui de novo.
E aqui ele vai negar usando a palavra não, né? Então ele fala que o mundo não é flauta, não é canto de amoroso desencanto, não é suspiro de grilo, não é mãe chamando o filho, não é silvo de serpente, não é choro de criança, não é respiração de soldados de enfermos. Então ele resgata esse vocabulário bélico e ele já começa fazendo essa negação falando que o mundo não vale o mundo. Então, assim, o mundo não vale o que ele é. Essa primeira parte que está no slide termina com não é isso nem nada, né? E quando a gente vê o comecinho, ele diz, eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, e se todas se tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. Então, é como se a dor não tivesse nenhum sentido, né? Ele se cortou nos espinhos das roseiras que ele plantou, e não é culpa de ninguém, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido, que é o modo como ele estava enxergando a realidade naquele momento. E é muito interessante, porque, por exemplo, quando ele fala que se ele se cortou nessas flores todas e não foi culpa de ninguém, será que foi culpa dele? Então ele deixa essa brecha aí nas entrelinhas, né? Será que, assim, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades por isso ou não? Será que não foi realmente culpa de ninguém? Porque a cantiga é cantiga de enganar. Então o mundo não vale nada? Será que não é nem isso e nem nada? Ao mesmo tempo que ele afirma, o título traz essa dúvida. É engraçado que na primeira parte ele define o mundo pela negação e agora ele começa a tentar definir por afirmações, né? Mas são afirmações vagas. Então, é o som que precede a música. E aí tem uma série de palavras aqui que remetem a toda essa lógica sem lógica da vida, né? Os desencontros, os encontros fortuitos, os mal-encontros, as miragens, as absurdas figurações. E aí ele reitera, o mundo não tem sentido. Então, mesmo quando ele tenta definir, é vago, é informulado, né? Então, mas é porque são coisas que não são palpáveis, né? Se a gente for parar, Sim. o som que precede a música, aquele segundo que você sabe que vai tocar a música, mas a música não começou ainda, é uma coisa muito impalpável, é uma coisa muito subjetiva, é uma coisa que cada um vai sentir de um jeito, né? É as mesmas perguntas quando ele faz aqui, né? Por exemplo, ele fala silêncio, o que quer dizer? O que diz a boca do mundo? Então, assim, primeiro, onde está a boca do mundo? Quem é a boca do mundo? Quem que fala que representa o mundo? Né? E aí ele continua, meu bem, o mundo é fechado, se não for antes vazio. Então ele retoma a questão do vazio aí também. O Drummond ele trabalha muito com essa questão do cheio e do vazio, porque esse livro também, de novo, trabalha com essas questões de antagonismos aí, de paradoxos, e enfim. Tem uma série de coisas que ele começa a elencar a partir daí, né? Então, assim, vamos fazer de conta, meu bem, mas a conta não existe. E aí, ali na terceira coluna, sejamos fortíssimos, mas a força não existe. Então, parece que tudo que vem para resolver não existe. E, bom, só para concluir com a conclusão do poema, eu acho esses versos muito simbólicos de tudo isso, né? Deixando-nos à deriva levar na palma do tempo, mas o tempo não existe. Sejamos como se fôramos num mundo que fosse, o mundo. E aqui tem um mundo com letra maiúscula. E é esse mundo maior, né? Que ele sabe que não vai encontrar, mas ele espera que algum dia brote uma flor lá ou que algum homem possa viver nesse mundo que faça mais sentido. Bom, aqui a gente tem a Oficina Irritada, que é um poema de metalinguagem, né? Então é a linguagem falando da linguagem e aqui ele falando do processo de escrita, né? E é muito interessante porque esse também também foi escrito em forma de soneto e ele fala: eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Né? Então ele fala que o soneto duro é um soneto escuro, abafado, é seco, é difícil de ler. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não torna o soneto dele difícil de ler, né? Ele está descrevendo com todas as letras como ele quer esse soneto. Então, de novo, a gente tem aí essas contradições que o livro traz. Tem algumas imagens aqui também que remetem à cultura clássica, né? Temos o tendão de Vênus. Vênus, na mitologia romana, é a deusa da beleza. Só que aqui ele diz que o seu verso antipático e impuro
há de pungir, há de fazer sofrer tendão de Vênus sob o pedicuro. Então ele quer fazer a beleza sofrer nesse poema, né? E aí ele volta àquela ideia de que ninguém vai lembrar dele, né? Ninguém vai lembrar do seu soneto, porque é um tiro no muro, é um cão mijando no caos. E daí ele cita Arturo, que é a estrela maior da Ursa Maior, né? Da constelação, é um outro sol, mas é um sol que está distante, e aí ele traz o título do livro aqui, né? É um claro enigma que se deixa surpreender. Então, por ser um sol distante, é um enigma, mas é claro, né? É a estrela mais brilhante da Ursa Maior. E, bom, a gente vê aqui, então, todas essas... esses intertextos, todas essas referências que ele mobiliza para fazer esse poema, só que ele está fazendo de uma forma irritada, né? O nome do poema é Oficina Irritada. Ele quer fazer esse poema que maltrate a beleza, mas que tenha todas essas contradições. E aí, de novo, esse maltratar a beleza tem muito a ver com o contexto em que ele estava vivendo. Por isso também, né, que quando a Aline falou assim, os críticos viram como retrocesso, porque eles não conseguiram perceber tudo isso que a gente está comentando agora, né? Se a gente fosse olhar um escritor que seguisse a forma clássica, ele nunca iria usar a palavra mijando num soneto. Nunca. Não. Entendeu? Porque a linguagem do soneto, teoricamente, tem que ser elevada. Não tem que ser coloquial ao ponto ele de dar um mistura, mijando. né? Sim. E ali no verso central do poema, o último verso da segunda estrofe, tem uma outra referência que às vezes ela passa batida, mas ao mesmo tempo saiba ser e não ser. É uma referência a Hamlet, né? Que é aquele príncipe melancólico que não vê sentido na existência, Sim. porque Hamlet, do começo ao fim da peça, ele se questiona sobre o sentido da existência. Então, esse é um verso que não está aí à toa. E, bom, acho que o que eu tinha para comentar sobre esse poema era isso. Você tem mais alguma coisa? É só perceber que ali ele usa, né? Ele fala: quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer e que no seu maligno ar imaturo. Eu acho que esse adjetivo aí, o imaturo, também tem a ver com essa questão da forma aí, né? Dessas contradições que ele traz para esse soneto, né? Porque qual que é o soneto que provoca teoricamente o prazer? É o soneto na forma clássica, é o soneto que fala de amor, é o soneto que fala das coisas belas, que traz a beleza de Vênus, né? E esse não, esse é um soneto imaturo, que tem um ar maligno, entendeu? Então é legal perceber como esse imaturo aí reforça o que está dizendo na primeira estrofe. Bom, fechamos aqui então a nossa seleção de poemas da primeira parte e começamos a parte 2, Notícias Amorosas. E aí, no Notícias Amorosas, a gente destaca aqui um poema que é famosíssimo, né? De novo, a gente tem um existencialismo, e agora a gente tem um existencialismo sobre o amor, né? Porque ele pergunta aí, né, o que pode uma criatura, então não é um homem, não é uma mulher, é uma criatura, se não entre criaturas amar. Então, assim, o mundo está devastado, as pessoas estão agindo de forma animalescas, né, matando todo mundo em guerra. Mas o que a gente pode fazer se não amar? Então ele começa... Mas é um amor que vem com muita amargura, né? Porque é amar e esquecer, amar e mal amar, desamar, amar. E ali na frente ele vai falar que esse é o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. Então, o homem não tem outra escolha a não ser amar, mas é um amor que vai ser recebido com ingratidão, que vai ser recebido com desamor, mas que não há outra escolha a não ser essa. Sim. Na estrofe anterior, nessa aqui, amar solenemente as palmas do deserto, ele retoma de novo a questão da flor, né? O amor, ele é inóspito, ele é áspero, é um vaso sem a flor, um chão férreo, então ele traz de novo isso, né? Então, é um amor, mas é um amor mais pé no chão, eu diria. Né? Não é aquele amor que a pessoa se apaixona e o outro é perfeito. Não, né? Ele é como as palmas no deserto, né? E ao mesmo tempo, olha lá, amar a nossa falta mesma do amor e na secura nossa amar a água implícita, o beijo tácito e a sede infinita. Então tem essa coisa de você vai ter que fazer um esforço aí, né? Amar a nossa
falta mesmo de amor. Então, é um amor que empreende uma força para quem ama. Campo de Flores. Campo de Flores, ele vai entrar nessa questão do amor no tempo de madureza, né? Esse amor que você vive mais velho também. Porque se a gente parar para pensar esse amor romântico, idealizado, ele tem meio uma faixa etária ali, né? Os mais velhos não amam, dá a impressão que é isso, assim. E ele traz um pouco disso para a poesia dele, né? O amor, Deus me deu um amor no tempo de madureza. E aí ele vai falar um pouco sobre isso. Mas há um tempo, né, aqui ele brinca com a coisa da fruta madura, é um amor que já tem verme, né? Sim. Tem uma ideia aí muito triste do amor maduro, né? E quem será que deu esse amor maduro? Foi Deus ou foi o diabo? E é muito engraçado porque ele pergunta na primeira estrofe: foi Deus ou foi o diabo deu-me este amor maduro? E lá na penúltima estrofe ele fala: Deus me deu um amor porque eu mereci. Então ele está assumindo que ele mereceu esse amor que vem com o verme, né? Que tantos que já tive ou tiveram em mim, sumo que se espremeu para fazer vinho, ou foi sangue, talvez se armou em coágulo. Então, e aí de novo a gente tem, né, o tempo que levou uma rosa indecisa. Então ele traz de novo essa imagem da rosa aí para a poesia, né? E ele termina dizendo que onde não há jardim, as flores nascem de um secreto investimento em formas improváveis. Então é aquele amor que surge de onde a gente menos espera, né? Esse campo de flores é bem isso, assim, esse amor que é um investimento em formas improváveis. Aqui a gente tem mais um trechinho dessa segunda parte do Campo de Flores, que ele vai contar um pouco de como ele se sente com esse amor que ele recebeu, né? E aí traz essa questão da luz e da sombra de novo, porque a gente fala, né? Ele fala aqui, mais porque me tocou um amor crepuscular. O crepúsculo é aquela hora que o sol está se pondo e a noite está chegando. Então, não é um amor claro, é um amor que já está ali na penumbra, né? E daí já vamos então para O Menino e os Homens, que é aquela que faz homenagens a outros poetas. Essa primeira, O Chamado, ela vem para homenagear o Manuel Bandeira, que, como eu disse, era uma espécie de mestre afetivo para os modernistas, né? E daí ele traz esse poeta que era o lume da sua mocidade, que era a luz da sua infância, né? Essa sessão se chama O Menino e os Homens, não é à toa. O Drummond se coloca nesse lugar de menino, olhando para esses homens que o inspiram. E aqui ele já começa com Bandeira, e aqui é um Bandeira que está desgarrado, mas quando ele diz desgarrado, ele está desgarrado da caótica noite urbana. Então, é como se o Bandeira não fizesse parte desse caos. É como se ele estivesse num plano acima. A homenagem é essa, né? O Bandeira, ele era uma pessoa muito positiva, muito otimista. Deram ele por morto com 18 anos por causa da tuberculose, ele viveu mais de 80. E os poemas dele sempre traziam muito humor. Ele tinha uma outra forma de enxergar a existência, da qual o Drummond nesse livro não compartilha. Então ele vem conversar com o Bandeira e pergunta, né, sobre Pasárgada, que é aquele mundo maravilhoso que o Bandeira criou no poema Vou-me embora para Pasárgada, né, que era um mundo ideal. E aqui, Bandeira já é um poeta bem mais velho do que o Drummond, e daí ele pergunta para onde você está indo, né? Você está indo para Pasárgada? O Bandeira, de fato, está indo rumo a essa Pasárgada porque ele está escutando um chamado, que é o que aparece ali no último verso. A gente pode entender esse chamado como a própria morte, né? Mas que ele atende, que Até ele porque aceita. o poeta responde que está indo ao meu destino, né? Então ele aceita o destino dele, Sim. aceita E o tem uma chamado. palavra ali, né? De forma serena, Sim, que é completamente diferente do modo como o Drummond está representando a existência nesse livro. exatamente. Aqui a gente tem Quintanas Bar, esse aqui é o poeta Mário Quintana. E esse poema, o Quintanas Bar, como vocês podem ver, a gente colocou nos slides exatamente como está no livro. Em termos de estrutura, ele destoa de todo o restante, porque olhando assim, ele parece muito mais uma prosa do que uma poesia, talvez um poema em prosa, por assim dizer,
que se aproxima muito do outro gênero textual que o Drummond escrevia, que é a crônica. Aqui ele começa ali com uma espécie de encontro com o Mário Quintana, né? Eles se encontram ali num bar, e aí o poeta levanta o seu copo, ele levanta o próprio copo, e ali no finalzinho, né, dizendo que eles vão se falando em voz baixa, vão se entendendo, eles têm olhos cúmplices, mas no próximo slide a gente vai ver a continuação do poema, que ele traz, a partir dessa cumplicidade, uma espécie de dissolução também, porque ele coloca ali que dissolve-se o bar, o poeta, o seu olhar devasso nevoeiro, cada vez mais densa é a bruma de antanho, né? É a bruma de outrora, a bruma do passado. Então, essas coisas todas, essa cumplicidade, essa imagem de estar ali brindando num bar, isso vai se dissolvendo num nevoeiro. E aí ele faz algumas referências a outros escritores, né? Ele fala do Rimbaud, ele fala do Blake e ele fala da Gruta Camoniana, então ele cita aí o Camões também, por tabela. Que a gente vai ver que vai voltar com força na máquina do mundo. Sim. E é interessante porque ele termina falando do céu eterno, e também ele fala do mármore, que é uma coisa que é relacionada aí muito, né, às lápides, né? E ele termina dizendo silenciosamente viaja o poeta. Então tem essa coisa, né, de novo do que vai se desvanecendo, que tem lá no primeiro poema. Então primeiro ele fala que os amigos envelheceram ou sumiram, e depois ele fala silenciosamente viaja o poeta. E aqui a gente tem o aniversário, que vem para homenagear o Mário de Andrade, que já tinha falecido há 5 anos, quando ele escreveu esse poema. E daí ele diz que esses 5 anos esculpiram uma criança feita de éter, moldada em éter, né? Então, é uma criança incorpórea, e que é um menino malazártico, né? Um menino matreiro aí que vem retomar o Macunaíma, o herói sem caráter, que foi a maior obra, né, do Mário de Andrade. É toda uma homenagem que ele faz para esse poeta que foi um dos maiores poetas da primeira geração do modernismo, com quem ele conviveu também, que influenciou a sua obra também. E daí no final ele termina dizendo que rimos contigo, expectantes, em frente à porta. O que é essa porta, né? Me parece uma passagem para a própria morte, né? Sim. Que assim, a gente está ali esperando para poder entrar e se juntar a esse poeta que já se foi. Exatamente. E quando ele fala escreve cartas no ar fantástico, eles trocaram muitas cartas. Então também é um dado biográfico aí, porque eles trocaram muitas cartas. Agora a gente vai para a parte 4, que é o selo de Minas. E aí eu vou deixar com a Aline, porque a Aline é mineira, então ela vai representar a terra dela. Tentando, né? Essa é uma parte que ela é dividida principalmente em 2 focos. Um que fala das regiões históricas de Minas Gerais, então ele fala das igrejas, das construções, das esculturas. E ele fala também de uma questão mais imaterial, que são as heranças que vão sendo passadas de geração em geração. Essa é uma parte que traz, então, muito da memória do Drummond, né, sobre a sua infância, sobre os lugares em que ele viveu, mas ele não retoma esses lugares de uma forma saudosista, né, aquela coisa da minha infância, minhas memórias. Não, é sempre de uma forma muito crítica também. Sim. Não faria sentido ter uma parte que fosse exaltar algo de forma positiva num livro tão desiludido de tudo, né? Então, inclusive as suas memórias de infância ele não traz de uma forma positiva, ele traz com esse mesmo olhar de crítica, com esse mesmo olhar de uma certa desilusão. Sim. Aqui a gente já vê no comecinho da evocação mariana, né, que a igreja era grande e pobre. Ali na frente ele diz: desatava-se do coro a música deliciosa que esperas ouvir à hora da morte. Então ele fala ou depois da morte, nas campinas do ar, ele fala do coral, ele fala do incenso da igreja, da música da igreja, mas que isso já remete àquela ideia de morte, àquela ideia de ascensão para um outro plano, que nada mais é do que a própria morte. Então, mesmo trazendo as missas da infância, ele traz
por essa perspectiva. Sim, e aí a gente lembra de novo de tudo aquilo que eu falei da biografia do Drummond, que ele escreveu muita coisa depois disso, né? Mas ele sempre está trazendo essa questão da existência e de como essa existência, uma hora ou outra, vai acabar culminando numa morte aí, né? Então é interessante perceber como ele vai trazendo a morte por diversos ângulos. É como se a morte fosse um prisma e ele fosse girando esse prisma e olhando isso por diversos aspectos. É uma morte que já estava presente ali desde a infância, né? Sim. Esse poema, Os Bens e o Sangue, é um poema muito longo, ele é dividido em 8 partes, e aqui a gente vê o quanto o Drummond realmente estava numa fase muito madura da sua poesia, muito consciente do que ele estava fazendo, e ao contrário do que imaginaram quando ele resgatou os sonetos, as formas clássicas, ele tinha muita liberdade na sua poesia, porque aqui cada uma das partes do poema é escrita de uma forma completamente diferente. Nessa primeira parte, os 2 primeiros versos aí são uma transcrição de um documento dos seus antepassados, que estava falando de transferência de terra ali. E esse é um poema que fala muito dessas heranças, que fala muito da terra e que traz as memórias de infância dele nessas terras. O título é explicativo, né? Os bens, a terra, aquilo que é material, e o sangue, aquilo que é herdado, aquilo que diz respeito aos antepassados, que passa de geração em geração. E de como essas relações se davam também, né? Porque, por exemplo, aqui a gente consegue perceber diante de um estrume em que se movem os nossos escravos. Então, esse sangue também, além de remeter à filiação, né, do que eles vão herdando, também remete a essa coisa do sangue das pessoas que ficaram nesses bens que são as terras que a família tinha, né? Então, essa primeira parte tem um cunho mais próximo do jornalismo que o Drummond fazia. Essas pessoas que eram consideradas bens, né? Ele tem outros poemas que falam desse tema também. Vamos dar uma olhada, Fê, nas diferenças de estrutura. Então, aqui a gente tem mais uma parte que também fala aqui, por exemplo, de nossa mão passará e trocaremos lavras por matas, e lavras por títulos, e lavras por mulatas. Então, ele vai descrevendo como que a estrutura familiar se dava e como que pessoas pensavam naquela época. Aqui na segunda parte a gente já vê, né, uma estrutura bem diferente. Tem um outro intertexto com rosa aqui, na hora que ele traz no 6º verso, o nonada, né, que é a primeira palavra do Grande Sertão Veredas. E tem essa ideia também, né, de um grande sertão que está sendo representado aí. Ali naquela segunda estrofe, tem várias repetições ali, né? O frágil, 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 frágil. Tudo isso tem a ver com todas essas questões que a gente já tem comentando da fragilidade da existência. Sim, e ele também, só destacar ali que essa estrofe começa com e a nossa fazenda rica já presta se desfazendo. Então, de novo, ele traz essa questão da dissolução aí nesse poema. E o que é frágil, na sua mala sorte, se rirá ele da morte. Então tem a morte aí de novo, reforçando esse desfazendo que estava em cima. Aqui só para a gente observar, mais uma vez, como ele tem diferentes estruturas para esse poema, né? Temos parte 3, parte 4. A parte 5 é interessante porque ela começa com diálogo. Então aí ele traz um pouco da crônica aqui para o poema, né? E é interessante porque, por exemplo, apesar dele trazer o diálogo e trazer uma quase narrativa, ele faz essas repetições de palavras, que normalmente não seria bem visto na prosa, para trazer o ritmo para o poema. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o paralelismo, né? Pedimos pelo menino, e aí uma complementação. Depois pedimos pelo menino, uma outra complementação. E a mesma coisa acontece aqui, que tem vários sons de V, né? Vai cair do cavalo, de cabeça no valo, vai ter catapora, amarelando galo. E esse verbo, esse vai, que dá uma sensação de certeza e de poder e de ordem e dessa coisa toda, né? Que pode acontecer. E aqui a parte 6 é interessante que ele começa essa sentença por E, como se fosse meio que uma cena que as pessoas pegaram em movimento, né? E são as consequências, o que vai acontecer com esses bens e com esse sangue, né? E virá a companhia inglesa
e por sua vez comprará tudo, e por sua vez perderá tudo, porque foi isso, foram as companhias que foram chegando na cidade para fazer a mineração e tal. Aí a gente tem essa imagem dos urubus, né? Sim, Então, o urubu é aquele pássaro que fica sobrevoando cadáveres, né? Então, quando que está ali esperando a morte, porque eles estão no telhado, é como se eles já estivessem ali apostos, só esperando que as coisas deem errado para poder atacar, né? A gente tem um outro poema que ele fala das aves de rapina, sim. e então aqui, como a Fê disse, né, tudo vai se acabando, né? A companhia vai comprar tudo, vai perder tudo e o tudo vai voltar ao nada. E o menino que sobra disso aí, olha lá, a vaca Belisa dará leite no curral vazio. Então, de novo, a questão do vazio. Para o menino doentio. Então, o menino é doentio. E esse menino crescerá sombrio. Uhum. E os antepassados no cemitério se rirão porque os mortos não choram. Esse menino doentio, sombrio, é o poeta? Então ele também traz essa reflexão aí, né? Será que ele é uma pessoa doentia? Porque ele já tinha se definido como Ghost na vida, como alguém que traz essa sombra dentro de si, né? Então fica aí uma reflexão que ele traz. Bom, acho que aqui é muito interessante notar que ele rejeita um pouco esse passado escravocrata dele, né? Porque ele fala: meu sangue é dos que não negociaram, minha alma é dos pretos, minha carne dos palhaços, minha fome das nuvens, e eu não tenho outro amor a não ser o dos doídos. Então ele faz uma rejeição aí a todo esse passado de bens e de sangue. E ele termina falando da morte, né, na parte 8 ele termina retomando daquela ideia bíblica do pó veio, do pó voltará, porque ele termina falando sobre um úmido beijo em nossa boca de barro, né? Então ele traz um pouco disso, assim, dessa imagem bíblica de Deus moldando o homem a partir do barro, enfim. Bom, aqui na parte 5 a gente, que se chama Os Lábios Cerrados, a gente vai retomar um pouco dessa relação do Drummond com a família e o pai. Eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa parte é que o mote que vai percorrer todos os poemas dessa sessão é o silêncio. E Sim, Lábios Cerrados trazem exatamente essa ideia de silêncio, né? E como a Fê disse, ele vai falar do pai, mas ele vai falar de toda a família também. E dessas relações que a família tinha ou não tinha, do que era conturbado. O Drummond teve uma relação meio conturbada com o pai, e ele traz esse pai, e ele traz vários falecidos nessa sim. sessão. E trazer esses falecidos é uma forma de preservá-los, né? Pela memória, pela palavra. Então, tem esse jogo dos que se foram, dos que ficam, dos que são preservados, dos que ainda se vão. Essa parte é a parte mais memorialística, digamos assim, do livro, assim. Essa e a anterior. Esse poema Carta é uma tentativa de escrever uma carta, né? Ele diz assim, ele começa com: bem quisera escrevê-la com palavras sabidas, as mesmas triviais, embora estremecessem a um toque de paixão. Então, queria escrever uma carta com palavras triviais, né, para perguntar do cotidiano. Logo ali na frente ele vai falar das coisas que ele gostaria de perguntar, de como é que está o tempo, mas que ele não consegue escrever essa carta, tem de novo aquela desilusão com a linguagem, que é a limitação da linguagem, né? A gente trouxe esse poema aqui para o vídeo porque o nome é carta, então ele trabalha com outro gênero textual. Para quem está fazendo vestibular, é interessante, primeiro, saber quais são as características de uma carta para poder cruzar essas informações. Então, por exemplo, o poema se chama Carta, ele tem uma tentativa de ser uma carta, mas ele não tem mais nada que remete a essa carta, além dessa tentativa de levantar temas triviais e que tenham um toque de paixão, ou seja, que provoque uma emoção no receptor dessa carta, né? Ele não tem a datação, ele não tem assinatura, ele não tem outras coisas que são características de uma carta. E nesse poema a gente vê aquele movimento de dissolução também. Aquela última coluna que está ali no slide diz que ele não tem nada a dar ou receber, e apenas ele só tem as lembranças. E aí ele diz: não é nem lembrança, é só o pó.
E ele diz, não é nem o pó, é o nada. Então, o que ele tem a oferecer nessa carta é nada. E com tudo isso que a Fê disse, né, de ele não ter uma estrutura de carta, no final, o último verso, ele afirma, contudo, essa é uma carta. Aqui no encontro ele vai retomar mesmo essa questão do pai, já logo no primeiro verso, né? Meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. E aí ele traz muito essa questão do material e do imaterial, porque ele fala, está morto, que importa? O pai pode ter morrido, né, materialmente morrido, mas se ainda vive dentro dele, se ainda vive no poema, isso importa? Ali na última estrofe, né, por um rio que corre o tempo inteiro, então tem essa coisa do passar do tempo, enquanto murcham num sopro de frontes represadas, então tem toda essa questão do sentimentalismo e do que fica, que ficou represado. E esse poema também ele ressoa com outros textos, né? Então ele vai retomar essa coisa do fazendeiro, que também o Drummond depois acabou escrevendo Fazendeiro no Ar, enfim. E é um soneto. Agora você Esse é um comenta. poema gigante. Eu acho que esse é o maior poema do livro. Mas é um poema muito bonito e ele não é difícil de se ler, apesar de ser um poema grande. Ele é inteiro escrito em redondilhas maiores, então todos os versos têm 7 sílabas. E essa é uma metrificação da oralidade. E ela é muito gostosa de se ouvir. A gente vê que os versos populares quase sempre são em redondilhas maiores e é uma forma de composição muito intuitiva. Então, assim, repentistas, quando vão cantar, cantam em redondilhas maiores até sem perceber. Aqui, ele traz outras coisas também que remetem à coloquialidade, que tem um apelo popular, porque ele traz palavras do dia a dia, ele traz algumas expressões, assim, tem um trecho que ele fala que filho de peixe, ele deixa subentendido, o peixinho na hora que ele está comparando com o filho com o pai. E o vocabulário mesmo, né? Os fricotes, o português boa pinta, né? Então tem. E aqui ele já começa com e não gostavas de festa. E ele está falando do pai, ele está retomando o pai, que era esse homem sisudo, né? Mas ele reúne a família inteira à mesa, junto desse pai ausente. Então ele traz todos os filhos e à medida que o poema vai andando, ele vai falando de cada um dos filhos, o que que virou cada um. E, porque essa daqui faleceu, porque esse daqui teve filhos, porque esse daqui foi trabalhar com isso, esse foi trabalhar com aquilo. Uns marmanjos cinquentões, calvos, vividos, usados, né? Então ele vai falando desses meninos que cresceram e descrevendo também o grande jantar mineiro, né? Que se come comida farta e que a comida é um pretexto, então você não precisa ter necessariamente um motivo para reunir todo mundo, é só vamos juntar todo mundo para né, para poder. E é interessante essa estrofe porque ela traz muito da cultura mineira, né? Então vai falar do tutu, vai falar de umas comidas, né? Do torresminho, do peru, da farofa. Então ele também traz um pouco disso, assim, né? Da cachaçinha, da cerveja, não desfazendo a cerveja. Então tem uma coisa cultural aí também. Sim, que é resgatado do almoço mineiro. Mais pra frente, eu quero achar um trecho que ele fala da relação dele com o pai. Achei. Onde que você tá? Peraí. Na do meio. Ah, tá. O Drummond, depois de falar de todos os irmãos, de descrever todos os irmãos, ele se coloca ali ao canto da mesa, não por humilde, ele não está no cantinho por humildade, mas talvez por ser o rei dos vaidosos e se pelar por incômodos, posições de tipo ghost, ali me vês tu. Que tal? Fica tranquilo, trabalho. Então ele fala, pai, pode ficar tranquilo que eu tenho um trabalho, né? E aí, continuando, ele diz, afinal, a boa vida ficou apenas a vida, né? Mas também não era muito boa, não era assim tão má. Ele fala, ele sou eu, né? Esse que está sentado ali no canto sou eu. Repara, tenho todos os defeitos que não farejei em ti e nem os tenho que tinhas, quanto mais as qualidades. Não importa, sou teu filho como ser uma negativa maneira de te afirmar. Ele coloca aqui muito claramente, né? O quanto ele era diferente do pai. E no próximo slide, na continuação, a gente vai ver que isso gerava briga, né? Lá que brigamos, opa. É interessante notar como nesse poema é como se o Drummond fosse duas pessoas, né? É o Drummond que está vendo
ali aquela cena acontecendo dos irmãos reunidos, e é o Drummond que está narrando para o pai, falando, olha, tá vendo aquele ali? Aquele ali sou eu, aquele ali é o fulano, aquele ali é o ciclano. Como se ele estivesse apresentando os personagens do poema. Então, tem uma dualidade aí, como se fossem duas pessoas em uma. Aqui no quinto verso, tem uma coisa que eu acho legal, porque ele fala de todas essas brigas, desses desentendimentos, desses desencontros com o pai, mas aqui tem uma espécie de redenção, tem uma espécie de reconciliação com o pai, mesmo que seja pela memória. Porque ele diz, tão ralo prazer te dei, nenhum, talvez, ou se não esperança de prazer, pode ser que te desse a neutra satisfação de alguém sentir que seu filho de tão inútil seria sequer um sujeito ruim. Então, assim, eu te dei tão pouco prazer, né? Mas pelo menos eu te dei uma esperança de ser tão sem graça, pelo menos eu não ia ser ruim. E daí ele afirma, não sou um sujeito ruim, descansa se eu suspeitavas, mas não sou lá essas coisas. Então ele reconhece que ele não é lá grande coisa, mas ele diz para o pai, pode ficar descansado, né? Na sua morte, pode descansar. Se você achou que eu fosse ser um sujeito ruim, pode se despreocupar, porque eu não virei esse sujeito ruim. Então tem uma espécie de reconciliação aí, de apaziguamento entre pai e filho também. E aí mais para frente, ele vai trazendo os netos, ele vai trazendo os bisnetos, e daí ele fala assim, no começo eram os irmãos, aí depois são 30, depois são 50, e ele diz, eles são 50 pecadores se pecado é ter nascido. E ele vai aumentando cada vez mais as pessoas que estão ao redor dessa mesa. Ali ele diz que é uma mesa cheia, né? Mais para frente, ali no finalzinho, ele vai retomar o diálogo com o pai, que ele fala que estás acima de nós, ali bem no final mesmo, o pai que já faleceu, acima desse jantar, para o qual vos convocamos, por muito, enfim, vos querermos e amando nos iludirmos junto da mesa vazia. E aí, então, no fim, tem essa reviravolta, né? Ele vai enchendo a mesa cada vez mais e no fim tá vazia. É como se, nesse momento, aquele Drummond que estava narrando tudo fala, bom, eu tô narrando isso para quem? Não tem, porque a pessoa não tá aqui, ela tá acima, ela tá em outro plano, ela tá fazendo... Ela não pertence mais a essa algazarra, então não vai ser como era antes. Dá uma sensação assim de que essa mesa cheia ficou no passado, porque hoje ela é uma mesa vazia e que é um movimento que acompanha toda a ideia do livro de um esvaziamento, né, de uma falta que vai tomando cada vez mais espaço. Então ele faz esse jogo entre presença e ausência e é sempre no caminho de uma ausência cada vez maior. Fechamos a quinta parte, vamos para a sexta, que talvez seja a parte mais famosa do livro, A Máquina do Mundo. O poema que dá título a essa parte é considerado por muitos críticos como o melhor poema do século XX, e ele tem, como a gente já comentou, toda uma referência a Camões, porque nos Lusíadas, depois que Vasco da Gama termina a sua jornada, ele é apresentado por Tétis a máquina do mundo, que é uma série de engrenagens ali que mostra ao herói como é que o mundo funciona. E a gente vai ver que aqui o Drummond retoma isso de uma outra forma. E esse cenário do começo é um cenário de desolação, né? Então ele está caminhando numa estrada pedregosa e aí tem o som de um sino se misturando ao som dos sapatos, pausado, seco, as aves ali naquele céu de chumbo, suas formas pretas, recuperando até aquela imagem dos urubus, e que tudo isso vai se diluindo numa escuridão, que essa escuridão vem do próprio ser desenganado. Aqui eu estava falando dos intertextos, que ele tem um intertexto muito forte com os Lusíadas, mas pela estrutura ele tem um intertexto muito forte com outra grande obra, que é a Divina Comédia, que também é estruturada em forma de tercetos, e na qual o poeta é guiado por Virgílio, que vai lhe apresentando, lhe explicando como funciona o mundo, né? Então, ele percorre ali inferno, purgatório, paraíso, e ele vai entendendo como funciona
o mundo, que é um mesmo tema que é retomado nos Lusíadas, né? Os Lusíadas é uma grande epopeia e ela traz referências à Divina Comédia, e Drummond, quando vem retomar os Lusíadas, ele retoma também a Divina Comédia, tanto pela forma quanto por esse tema do poeta que percorre, que tem uma jornada ali, né? Se a gente pensar em Vasco da Gama, tem toda uma jornada, e que vai se deparar com essa súbita revelação de como o mundo funciona. Mas se o poeta da Divina Comédia vai aceitando aquelas explicações, se Vasco da Gama, nos Lusíadas, aceita aquilo que é oferecido, aqui a gente vai ver que o poeta rejeita. Sim. Então, ele traz primeiro esse cenário desolador, e aí ele fala que a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava. Então, ele já tinha se cansado de tentar entender como funciona o mundo, né? Tentar romper essa máquina para ver o funcionamento do mundo, então ele estava se esquivando disso. E a máquina se abre para ele para revelar como funciona o mundo, justamente no momento em que ele não quer mais saber. Sim. E aí aquela imagem que eu já tinha falado anteriormente, né, do poema ter sido inspirado também, né, não só, mas também sobre aquela imagem que ele viu quando ele estava sobrevoando Minas, se dá muito aqui, né? Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior do que o tolerável. Então ele já vai trazendo essa máquina se abrindo também nessa imagem, né, da explosão ali, daquele lugar que ele viu. E aí a gente também tem esse adjetivo aí, o clarão, né, que remete ao título do livro, do Claro Enigma. E aí é que ele reitera, né, o quanto ele está cansado de tentar entender o mundo. Ele fala que as pupilas estão gastas, que a mente está exausta de mentar. E então ele vai cada vez mais mostrando o quanto ele está desencantado com a existência, o quanto ele não quer saber qual é a lógica que está por trás do mundo, ou assumindo a sua limitação humana. Sim. De dizer, me foi revelado, mas eu não consigo compreender. Eu não quero compreender, porque eu não tenho capacidade para isso. É uma limitação humana. E tudo isso tem a ver, né, com toda a ideia do livro de olhar para a realidade com perplexidade, com desentendimento de como as coisas funcionam, com incertezas, que a gente comentou desde o começo, desde a primeira página. Quando ele fala, por exemplo, olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante, a toda pérola, essa ciência sublime, formidável, mas hermética. Então aqui ele reforça isso, né? A vida toda, ele continua, né? Essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou antes da pesquisa ardente. Então ele fala, a vida é esse negócio hermético, esse negócio difícil de entender, esse negócio que não, aparentemente não tem um sentido objetivo, né? E ele continua, ele se revelou ante uma pesquisa ardente, ele tentou fazer isso. Só que ele se consumiu nessa pesquisa, então ele se desgastou, ele se exauriu nessa pesquisa, né? E aí é interessante notar isso, porque a máquina está falando para ele, não, olha, repara, ausculta. E ele fala, não, eu já estou cansado demais, eu estou exausto demais, eu não quero mais brincar disso, entendeu? E ela termina essa parte falando, né, vê, contempla, abre o seu peito para agasalhá-lo. Mas aí ele continua rejeitando. E daí eu grifei alguns trechos aqui das coisas que a máquina oferece a ele, né? O entendimento de tudo, dos recursos da terra, das paixões, dos impulsos, os tormentos, o que define o ser, os animais, as plantas, o sono dos minérios, a ordem geométrica de tudo, o absurdo original, seus enigmas, tudo isso a máquina do mundo oferece para ele, a revelação de todas as verdades, verdades altas, mais que todos os monumentos erguidos à verdade, a memória dos deuses, o sentimento da morte, tudo isso é apresentado ao poeta, é submetido à vista humana. Ele recusa. E aí a gente relembra que as vanguardas europeias, uma das vanguardas europeias
que inspiraram os modernistas lá no começo, em 22, era o futurismo. E o futurismo trazia muito essa exaltação para a máquina, como se a máquina pudesse resolver todos os problemas dos homens. Só que foram essas mesmas máquinas que ajudaram a destruir populações inteiras, cidades inteiras, e levar horrores durante a Segunda Guerra. Então, aquela máquina que prometia ser a solução dos problemas, na verdade, causou mais problemas. E é por isso que o Drummond faz esse movimento de rejeitar. Agora, para a gente ver o final desse poema, baixei os olhos. Então, diante de todas aquelas revelações, ele baixa os olhos. Incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. E aí ele retoma, para fechar o poema, aquele cenário desolador daquela estrada que ele estava percorrendo em Minas, já dizendo que é uma treva, né? A treva pousara sobre a estrada pedregosa, e a máquina do mundo repelida, então rejeitada, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. E aí, de novo, pensando no contraste entre o tudo e o nada, a máquina oferece tudo e ele termina o poema sem nada. E ele termina dizendo, avaliando o que eu perdi, mas seguindo o meu caminho. Então, não é nem como se ele tivesse se importado muito de ter recusado essa grande oferta gratuita que lhe foi oferecida por essa voz com a qual ele se deparou na estrada e que queria revelar a ele todos os mistérios do mundo. Sim, aqui nesse lado a gente tem, né, que vou pelos caminhos demonstrando e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos. Lá no começo a gente falou que o Drummond reviu, ele viu que ele não tinha mais tantas certezas, que as convicções dele já não eram mais as mesmas. Eu acho que esses versos mostram um pouco disso, né? Ele não é mais aquele habitante dele mesmo de tantos anos anteriores. Então ele já abandonou tudo, ele já abandonou o progresso, essa ideia de progresso. E lembrando, no Brasil foi muito forte nesse período, né? De 50 anos em 5 e aquela coisa toda. Ele abandonou essa ideia de progresso, ele abandonou essa ideia de máquina, aquelas máquinas que eram tão promissoras destruiu o mundo inteiro. E aí, assim, aquela flor que apareceu na Florianáusea, que era uma certeza de brotar alguma coisa de bom no meio desse caos, aqui, olha só, semelhante a essas flores reticentes. O que é uma coisa reticente? É uma coisa que não tem certeza. Né? A gente usa a reticência quando a gente está com a ideia incompleta. Então, de novo, essa coisa da ideia da certeza que se quebra, que se desvanece. Ele diz que elas brotam como um dom tardio, né? Uma coisa que já não é apetecível, que já não interessa. É tardio, já não serve mais, né? E o poema que fecha o livro, O Relógio do Rosário, que também traz de novo o contraste entre luz e sombra, entre claro e escuro, né? Porque começa, era tão claro o dia, mas a treva. Então a treva aparece aí de novo. E me leva. Sim. A treva me leva. E leva para onde? Olha lá, em seu baixar me leva pelo âmago de tudo. Então ele vai lá, ele tá pensando muito, ele vai lá no cerne da questão, ele vai lá no âmago, né? No mais profundo. É como se ele tivesse ido parar no centro daquele espaço desolador que ele estava descrevendo no poema anterior. Ele recusa o entendimento do mundo, mas esse poema, O Relógio do Rosário, ele é um longo choro. Então, ele recusa o entendimento, mas ele chora esse mundo, né? O poema todo tá ali, ó, é o próprio choro, é o vasto choro, e ele vai nessa imagem de dor, né? E de uma dor do mundo com a qual ele acaba se mesclando e que leva ele junto para esse lugar de desilusão. É isso que você está falando, tá bem aqui, olha, dor de tudo e de todos, dor sem nome, ativa mesmo se a memória some. Então, assim, você pode estar no qualquer processo, se você estiver consciente do mundo que você está, com ou sem memória, você vai sentir essa dor. Ou seja, quando você percebe a consciência de si e a consciência do lugar onde você está, você já perde a pureza, você já perde a inocência, o amor já não explica. E aí no final tem uma pequena amenizada na situação, porque ele diz que depois de tudo isso, de todo esse choro,
Na Dourada Praça do Rosário, foi-se no som à sombra. Então, a sombra sai e naquele columbário já cinza, né, aquele pó de tumbas, o cinza dá lugar a um azul, risco de pombas. Então, ele termina, sim, de uma forma muito triste, mas ele com uma pequena amenização nos últimos 4 versos, né, os últimos 2 dísticos ali. Sim, como se aquele homem que ele idealizou, que pode construir um mundo novo, tivesse aí alguma remota esperança de surgir nesse mundo de que se permite ter um céu azul de novo. Bom, acho que o que a gente tinha para dizer do Claro Enigma é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se preparado um pouco melhor para o vestibular a partir dessa aula, dessa atividade. E desejo muita sorte a todos os que forem prestar o vestibular da FUVEST. Sim, que vocês consigam responder as questões sobre o Claro Enigma, ou sobre o Drummond, ou sobre esse contexto histórico que nós trouxemos aqui, conseguindo relacionar um pouco dessa angústia drummondiana com os nossos dias atuais e com outras épocas, e que vocês consigam ir bem, tanto na primeira fase quanto na segunda. Sim, isso que a Fernanda falou, né? Assim, é muito atual. Toda essa sensação de desilusão, de perplexidade, acho que é algo que muita gente tem vivido hoje. Dessa forma, a obra do Drummond continua fazendo todo o sentido para a gente 70 anos depois. E acho que isso é a característica maior da grande poesia, né? Ela atravessa gerações e ela continua fazendo sentido como se estivesse sendo escrita hoje. Exatamente. Ali atrás, a Fê deixou os nossos dados de contato, né? E adoraríamos que vocês entrassem em contato com a gente também, para contar o que vocês acharam da aula. Se tem alguma outra obra que vocês gostariam que a gente analisasse. A Fernanda adora falar do Drummond, então ela ficaria muito feliz com qualquer pedido nesse sentido. E é isso. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. E estamos à disposição para conversar sobre as outras obras, para bater um papo sobre literatura, para falar sobre escrita literária também. E até a próxima! Até!